como vai? É um prazer receber você em mais um programa Inteligência Afetiva. O nosso tema de hoje é 5 passos para superar o fim do relacionamento na codependência. Muito bem, esse é um tema delicado, difícil. Geralmente quando a pessoa busca um vídeo, uma palestra como essa, é porque já está num momento de dor, num momento de separação, onde ocorrem mudanças profundas na vida. A realidade muda repentinamente, especialmente para quem mora junto do parceiro, né? E dentro da pessoa um turbilhão de coisas acontecem, como medo do desconhecido, do futuro, do que vem pela frente. E se o outro termina a relação e não a pessoa, não é, que está nessa vivência, vamos dizer, procurando ajuda aqui, existe uma situação de susto, né? A pessoa, assim, ela fica chocada, às vezes, por um bom tempo, né? E por causa disso, começa a acontecer uma série de situações dentro dela mesma, que ela às vezes fica numa, que a gente pode dizer até numa confusão de pensamentos e emoções. Ela se sente debilitada, frágil, errada, muitas vezes, frustrada, rejeitada, culpada, fracassada, com raiva, indignada. E por quê? Vamos ver aqui então vários desses motivos, vamos entender melhor o que está acontecendo. Mas, de qualquer modo, estamos falando aqui de um momento que é um luto. Toda a separação, toda a perda importante leva a pessoa a passar por uma fase chamada de luto, onde muitas coisas acontecem dentro dela, né? Muitas vezes a perda de uma pessoa pode ser mais profunda do que perda de coisas materiais. E isso pode também representar perda de outras pessoas, por exemplo, da família do outro, dos amigos do outro, muitas vezes da convivência com os próprios filhos. E perder uma relação, mesmo que ela estivesse ruim, já desgastada, muito complicada ou destrutiva, pode representar um grande desafio de readaptação na vida, em que a pessoa vai ter que mudar várias outros contextos de vida, não apenas daquele relacionamento. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma perda do projeto a dois que ela tinha. De repente tinha um projeto de ter, sei lá, de comprar coisas juntos, de trabalhar juntos, de ter filhos juntos, ou mais filhos. Um projeto de vida, né? Que às vezes até a gente geralmente quer num relacionamento que seja até o fim da vida, né? Também pode representar perda de bens, de um padrão de vida que geralmente, né, porque os bens são divididos, pode cair. Pode representar a perda de um estilo de vida, né, de um jeito de viver, né? Por exemplo, eu lembro uma pessoa que me falou que o seu parceiro era, vamos dizer, dançava muito bem, e quando ela saiu desse relacionamento, ela simplesmente perdeu um parceiro que ela ia dançar com ele todos os finais de semana, né? E não é muito fácil assim encontrar. Então, às vezes muda muito o modo de viver da pessoa. Outras perdas podem acontecer se a pessoa tiver que mudar de casa, às vezes mudar de bairro, de cidade, ou até de país. Muitas vezes essa perda também significa uma perda de referência, de um porto seguro. Aquela pessoa tinha um lar para onde ela voltava todas as noites, por exemplo, depois do trabalho. Então ali era o porto seguro dela, apesar de que poderia ser problemático, mas aquilo era uma referência pessoal para ela, como se fosse até uma certa raiz. E ela perde isso, então ela voltar para casa, mas não tem um lar. Eu lembro de uma paciente que me falou isso uma vez: mas eu moro nessa casa há 25 anos com esse marido e com os meus filhos, e ela tinha uma outra casa, foi para essa outra casa nova, mas ela não tinha a sensação de um lar. Enfim, muitas perdas acontecem, além até mesmo dessas que eu comentei aqui com vocês. E, né, óbvio, muitas pessoas planejam se casar, mas eu nunca ouvi dizer alguém que quando se casou planejasse se separar, né? Então, assim, é óbvio que isso então é alguma coisa que mexe muito mesmo com todo o estado psíquico, emocional e mental de uma pessoa. E na codependência, quais são as diferenças? Então, porque o que eu falei até agora serve para qualquer relacionamento de modo geral, mas o que a gente nota é que na codependência existem algumas especificidades. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que a base ideológica da codependência é o amor romântico. Isso levado, vamos dizer, ao limite, né? Então, é como se o outro fosse ou se tornasse o combustível na vida da pessoa que tem a codependência. Outra coisa que vale a pena comentar é que a pessoa
na codependência, ela tende a se fundir com o outro. É como se ela acabasse fazendo parte da identidade dele e ele da dela, não é? E aí, quando ela se separa dessa pessoa, a sensação às vezes é como se perdesse um braço, né? Independentemente da questão do amor, né? Mesmo no relacionamento destrutivo, essa pessoa pode ter a sensação de ter perdido uma parte fundamental dela mesma, né? E falando nesse tema, é interessante lembrar dessa questão na nossa cultura de quando geralmente uma mulher se casa e ganha o nome do marido. Então quando a pessoa se separa, que perde aquele nome, pensa, o nome é uma identidade, não é? É como se fosse uma identidade da pessoa. Então quando ela perde aquele sobrenome, é como se ela perdesse um pedaço dessa identidade. Bem, a doutora Ellen Fisher, não sei se vocês a conhecem, é uma antropóloga e cientista que estuda muito essa questão do amor romântico, né? E ela coloca que a pessoa que está nessa condição, ela ativa e provoca alterações nas mesmas partes do cérebro dela que a cocaína e até outras drogas, ou seja, num localzinho que fica dentro do nosso sistema límbico, que é o sistema de recompensa. O que acontece então após a separação? Ela diz que as mesmas partes do cérebro continuam ativadas, como se o cérebro quisesse que essa pessoa trouxesse o outro de volta para ela, né? Uma outra região que fica ativada é a dos cálculos de perdas e ganhos. E a pessoa, quando se separa, ela coloca muito foco no que perdeu, né? Sem ter uma noção clara do que vai acontecer pela frente. Então é óbvio que ela pode ganhar coisas muito boas nessa separação, ela pode fazer mudança na própria vida, que ela pode se sentir muito mais feliz. Porém, ela ainda não sente, não vive isso, ela vive as perdas, né? Então isso faz com que essa região do cérebro fique muito ativada e aí a vontade de voltar a esse relacionamento, caso, claro, não seja uma situação tão grave de violência, etc., fica ainda maior. Uma outra área do cérebro que fica ativada é a área do apego profundo por uma pessoa. Então, na codependência a gente nota, inclusive se o apego for muito maior, existe e tiver acontecido uma crença de rejeição, a pessoa pode estar disposta a arriscar tudo para o parceiro voltar para ela. Então, assim, eu vejo situações na minha prática de consultório que são realmente muito tristes. Às vezes a pessoa se lembra que ela, para o outro ficar, ela implorou, eu lembro de uma pessoa que disse assim, numa situação, contando isso em lágrimas, ela dizia assim, nossa, eu pedi para ele, mesmo que não me amasse mais, mas que ficasse comigo, né? Então depois ela parou para pensar, meu Deus, e a minha dignidade? Então é muito doloroso. E por quê? Porque a pessoa está vivendo essa codependência, essa dependência emocional terrível. E ela então se desestrutura, ela se desespera num momento como esse, que o outro fala, olha, eu não te amo mais. E a pessoa leva aquele choque e faz coisas que até ela mesma depois duvida de como ela pôde fazer aquilo. Que é uma coisa terrível, a pessoa fica arrependida e não dá para fazer nada nessa circunstância. Importante notar numa situação assim é que a pessoa é como se ela não conseguisse escutar o outro. Ela acaba tendo o que a gente poderia, olhando de fora, se não estivesse entendendo todo o processo, dizer que era um comportamento egoísta, que ela só estava pensando nela, quer dizer, pedir para o outro ficar de qualquer jeito que seja, mesmo que ele esteja infeliz. Bem, a partir, né, do momento da separação, o que acontece? Então a pessoa começa a ter uma sensação de desequilíbrio, assim, como se ela tivesse uma fome que não dá para eliminar, que não dá para acabar com essa fome. Ela mesma pode falar, eu tenho uma fome de amor, uma fome de afeto. E isso tem a ver, claro, com todo esse sistema cerebral funcionando e pedindo para ela, né, que traga mais afeto para a vida dela. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente do que ela pode fazer. E às vezes a gente nota, até numa situação também de codependência, que a pessoa termina um namoro como se fosse uma última cartada para ver se o outro muda. Ela não acaba com tanta convicção ou tendo amadurecido tão bem essa decisão. E aí o que acontece depois? Às vezes ela pensa assim, bom, se eu acabar com ele, então ele vai fazer a grande mudança e vai me buscar, me procurar diferente do que ele era antes, né? Quando isso não acontece, o que geralmente não acontece, essa pessoa nota que ela não estava pronta para o rompimento.
Ela não estava pronta para ficar longe do outro. Aí começa aquilo que vocês devem já ter visto várias vezes, uma relação que vai e vem, desmancha, volta. Isso pode ser um sinal aí de uma dependência emocional importante, né? As pessoas não conseguem nem ficar longe, nem ficar perto. Terrível as duas situações. Outra situação que eu vejo bastante na prática, na codependência, é uma pessoa que terminou o relacionamento, mas ela continua buscando esse parceiro e continua se encontrando com ele, e faz sexo, né? E sempre naquela esperança de voltar ao relacionamento. E fica nessa relação que nem é uma relação direito, porque acabou, né, o relacionamento deles, mas ela fica numa coisa que nem nome tem e que dura meses, anos, ou seja, com isso ela não consegue ir adiante na sua vida, seguir no seu plano de ter um relacionamento amoroso bom, saudável. E às vezes o outro já até encontrou um outro par, está namorando e aí continua tendo relacionamento com essa pessoa que está na codependência, o que vai tornando a autoestima desta pessoa cada vez pior, né? Às vezes o outro faz isso por uma questão de vaidade, porque, vamos dizer assim, é uma sensação de que ele tem poder sobre alguém, que alguém está nas mãos dele. Ou como um comportamento perverso, então ele continua dando migalhas para manter a esperança desse parceiro e manter esse poder que ele tinha anteriormente e que continua tendo sobre esse ex-parceiro, né? Então, é uma situação aí bem pouco saudável, né? Então a doutora Ellen Fisher conclui que o amor romântico é uma das situações mais viciantes que existem. Olha isso, olha como isso é importante. Ok. E a relação acabou, e agora? Né? O que a gente pode fazer? Vou dar agora algumas dicas e vou falar de alguns passos importantes, 5 passos importantes, para superar essa fase muitas vezes terrível que é a do luto. Primeira coisa, é importante que a pessoa comece a ter, vamos dizer assim, um certo domínio dos seus pensamentos, que ela busque, quando percebe que aqueles pensamentos estão obsessivos, sobre precisar do outro, ele precisa dele, tem que ser ele. Às vezes não é que ela pensa desta maneira exatamente, mas é isso que os pensamentos dela trazem como mensagem principal. Então, precisa que ela pare isso e fale, não é verdade. Ele não é a única pessoa no mundo, esse parceiro, tanto faz homem ou mulher, não importa, eu falo ele como o parceiro. Então, assim, é hora de ela parar esses pensamentos, ela conseguir dar um basta nessa ruminação de pensamentos que fica fazendo uma grande tortura dentro dela. Como é que você consegue parar isso? Respirando fundo, gente, sério. Não é conversa de popular, não. É importante. Quando você respira fundo, você oxigena mais seu cérebro, você consegue pensar com mais clareza, com um modo mais sensato. Então, respirar muito profundamente. E aí começa toda uma fase de elaboração, em que essa pessoa vai refletir sobre a sua participação nesse relacionamento que não deu certo, ou que não foi até o objetivo que ela tinha, não alcançou esse objetivo, né? E então sobre a sua participação e sobre a participação do parceiro, né? E qual é a grande dificuldade de fazer essa análise geral da situação? É que as pessoas têm uma grande tendência de sentir culpa. E o que a gente está dizendo aqui é que ela precisa buscar a sua contribuição, a sua responsabilidade na questão, mas nós não estamos falando aqui de julgamento. Quando a gente fala de culpa, a gente obviamente está falando de julgamento. E não é esse o nosso objetivo. Estamos falando dessa pessoa fazer uma análise fria, uma análise leve. Aí você me pergunta, como vai fazer uma análise leve? Né? Vai lá pensar nas situações, tal, sem essa coisa do julgamento moral em cima das cenas. Pensando, naquele dia, naquela circunstância, eu cooperei. Então, é muito numa postura de observador dessa história. Então, você começa a observar as situações, analisa e começa a concluir coisas. Puxa, eu ali não fui tão amiga, não acolhi a pessoa quando precisava de mim, ali eu fui mais rude. Então, assim, vai olhando para você aprender. Essa é uma questão chave. E não para ficar, vamos dizer, se torturando, se sentindo a última pessoa do mundo porque você é culpado, etc. Então, acho que se você vai numa postura de observador neutro,
Você tem muito mais chance de aprender rápido tudo que você precisa aprender para passar essa fase. Até porque, gente, vamos lá. Acabar um relacionamento significa que a relação foi errada? Não. Um relacionamento pode ter durado um certo tempo, ter sido bom, você pode ter vivido muitas coisas boas, aprendido muito com essa relação, e num certo momento as pessoas pegaram caminhos diferentes. Uma foi para um lado, no seu modo de pensar, nos seus pontos de vista, em relação aos seus objetivos, e outra pessoa foi para outro lado. Só porque uma relação acaba, colocar aí um rótulo de que a relação foi ruim, foi errada. Então, existem muitas convenções sociais, culturais, que a gente precisa parar e pensar se são válidas para cada um de nós. E mesmo quem pediu a separação, né, mudando um pouco de tema, não quer dizer que essa pessoa não vai sofrer. Porque mesmo a pessoa que pediu a separação, ela pode ter muitas perdas e sofrer muito por muito tempo. Porque não necessariamente ela estava completamente bem quando saiu da relação. Pode ser até que sim. Mas muitas vezes ela pediu a separação porque estava insustentável. E às vezes ela estava com medo de sofrer violências maiores, então nem sempre ela está pronta, e de qualquer modo, para ela assim, um rompimento de algo que tinha uma grande importância na vida. Então, voltando à elaboração, é muito legal a gente conseguir enxergar que a separação pode significar um grande novo começo, que pode ser uma oportunidade de reconexão consigo mesma. Que a pessoa pode, vamos dizer assim, voltar de novo para os seus valores, para entender como é, o que eu gosto, o que eu não gosto, para se conhecer muito mais e nesse autoconhecimento avançar, dar passos largos, vamos dizer assim, caminhar muito mais ágil ou mais rapidamente para os seus objetivos. Ela poderia estar meio perdida dentro daquele relacionamento anterior que não estava funcionando bem, que ela não estava feliz. Então vamos agora falar um pouco dos passos. Os passos que me parecem, pelo menos os fundamentais nesse momento de vivenciar aí uma separação e um luto. Bom, o primeiro passo, gente, é aceitação. O que é aceitação? É parar aquela briga interna, aquela coisa, não, mas não pode ser, não pode estar acontecendo isso comigo, mas por que ele me deixou, eu não mereço, sabe, toda essa tortura interna, né? E aí eu te pergunto, você já aceitou a separação? Esse relacionamento dava sentido à sua vida? Era o centro, era o foco do seu dia a dia? Quer dizer, era a coisa mais importante da sua vida? Quando isso acontece, a gente já deu um toquezinho lá atrás, óbvio que é bem mais difícil de aceitar, mas de qualquer modo você precisa atravessar esse, vamos falar assim, esse deserto para poder sair dele. Então a grande lição é não fazer isso de novo, não colocar uma nova pessoa na tua vida como centro, sendo tudo na sua vida, ok? Bom, segundo passo, tomar uma outra grande decisão. Virar essa página e seguir com a sua vida, com seus projetos pessoais. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas ficam ainda só no passado. Ficam só retomando todas aquelas cenas e não vão para frente. Isso fica durando muito tempo. Então qual que é a ideia aqui? Foque nos seus recursos. Vai lá buscar quais são suas qualidades, os seus recursos pessoais, amigos, pessoas com quem você tem uma vida afetiva, familiares às vezes, pessoas que podem te ajudar nesse momento, suprindo um pouco daquela fome de amor que a gente falou antes, para que você tenha aí mais tempo de tranquilamente ir superando estas perdas e viver bem. Terceiro passo, olhar para trás para entender bem o que se passou. Mas só isso, não é para ficar desvirando a página. Você já deve ter visto pessoas que viram a página e desviram, né? Viram e desviram, viram e desviram, né? E aí, gente, a coisa não caminha e a pessoa tem aquela sensação de que não consegue se desligar nunca do outro. Então, por exemplo, ficar olhando o Facebook dele ou dos amigos ou das pessoas que conhecem ele, para ver se ele está com alguém, não está, o que ele está fazendo, se saiu no sábado à noite. Olha isso, ficar olhando o WhatsApp, vai olhando lá se ele está online no meio da noite,
sondando com os amigos, né, para saber como ele tá, já tem uma pessoa, não tem, se ele tá bem, se ele não tá bem. Gente, vamos parar com essa autotortura, pelo amor de você mesmo. Então assim, às vezes eu brinco, né, a gente trabalha em grupo com os codependentes e pessoas que têm dependência emocional e relacionamentos complicados, né? E às vezes eu falo, gente, olha, para quem se separou, é proibido olhar no Facebook do outro, né? É brincadeira, óbvio, quem sou eu para dar uma ordem na vida de alguém? Mas eu falo assim para ver se as pessoas acordam, porque vira e mexe, a pessoa vai e começa a se torturar. Uma coisa que já estava andando, ela já estava quase virando a página, aí desvira, ok? Outro detalhe, né, que a gente vê, a pessoa acha um jeito para mandar uma mensagem para o outro. Cá entre nós, auto-engano, inventando motivo para falar com a pessoa, né? Eu lembro uma pessoa que me contou assim, porque ele gostava tanto do meu cachorrinho, e aí meu cachorrinho ficou doente, e eu tive que levar no veterinário, eu achei que eu precisava contar para ele isso. Menos, né? Então, tô brincando, gente, com isso, porque esse assunto é tão pesado, né? Mas a gente nota que as pessoas ficam buscando maneiras de voltar a ter contato. Isso eu não chamo de persistência. Isso é insistência, que é ruim, tá? A persistência é uma coisa legal na vida. Então, se está no relacionamento, persista até o que você puder para manter e para salvar a relação. Mas depois que você saiu, aí você já começa o quê? A forçar a barra. Começa a invadir o espaço do outro. Às vezes a pessoa deixa com que o outro invada o seu próprio espaço. Complicado, né? Fique atento, porque às vezes algumas decisões são aparentemente irrelevantes, que a gente chama de DAI, mas elas são o começo de uma recaída. Elas são o primeiro passinho para você voltar tudo para trás, desvirar aquela página que eu falei. Bom, quarto passo, tendo em vista isso que eu acabei de falar, seria muito importante se afastar o máximo dessa pessoa. Por quê? Porque você precisa agora caminhar para tirá-la da sua cabeça, para você, o que a gente chama de esquecer. É óbvio que você não esquece a pessoa, mas você precisa parar de pensar nela, com o jeito que você pensava antes, ou com essa obsessão atualmente. Então, senão você fica alimentando a presença dessa pessoa na sua vida. Então, é muito importante assim, fazer um plano para se separar ao máximo. E aí as pessoas às vezes me perguntam, mas ele é o pai dos meus filhos, como é que eu vou poder me separar? Não dá para afastar totalmente. Ok, você não pode se afastar totalmente, e eu entendo que existem situações assim. Você pode, vamos dizer, fazer com que seja mais formal possível esses encontros. Existem várias maneiras que você pode pensar para tornar esses encontros mais curtos possíveis, os mais formais possíveis, né? Sem ficar, vamos dizer assim, falando de muitos assuntos que não são necessários, ok? Bom, quinto passo, se aquela fome de amor está batendo, né? Lembre-se, isso é síndrome de abstinência dele. Então, ele era a sua droga. Isso é fissura. Cuidado, porque vira e mexe isso pode acontecer. Você começa a sentir aquele vazio, aquela coisa agoniada dentro de você. Mas, o que você precisa fazer nessa hora? Buscar outras formas de prazer. E não estou falando, claro, de cocaína, né? Estou falando de prazeres saudáveis. Lembra as coisas que você gosta. Começa a buscar aí, eu às vezes falo, né, na terapia, eu falo assim, olha, faz uma listinha das formas de prazer, porque nessa hora você não lembra de mais nada. Então vai lá direto olhar na sua listinha. Eu gosto de cantar, videokê, eu gosto de cinema, eu gosto de conversar no telefone com tal pessoa, que ela é muito acessível, muito carinhosa. Então, gente, coloca tudo nessa listinha. E na hora que der essa fissura, em vez de mandar uma mensagem para ele, vai correndo na sua listinha e faz alguma coisa. Às vezes, 10, 15 minutos fazendo uma outra coisa legal, você já fica totalmente diferente. Então, cuidado, não corre para o chocolate e para a pizza de 4 queijos. Enfim, né, eu sei que esse assunto é tão difícil. Se você estiver passando por uma separação, entendo que é um momento muito difícil, que pode demorar semanas e meses e parecer uma fase interminável da sua vida. Então, por maior que seja a sua dor agora,
Eu realmente acredito que você pode aumentar ou diminuir esta dor, que você pode trabalhar para se superar, mas você precisa dar passos importantes e não cair vamos dizer, na sedução do auto-engano. Senão, você mesma vai aumentar esse período de luto, fazendo com que ele seja ainda pior do que ele precisa ser.